Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, numa segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Satisfação em estar de volta com você, ao vivo, aqui com mais um programa Opinião, não é? Muito bom ter de verdade você aqui. Começando mais uma semana de programa Opinião que já está aí caminhando para o seu 5º ano. E isso graças a você, que, como diz um amigo meu, é a razão maior do nosso trabalho. Né, Lorenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Essa frase eu já falei já, então você vai ter que ou repeti-la ou então você vai ou cortar ela. Então, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Estou muito bem. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Ele fica copiando as coisas que eu falo, nunca vi desse jeito. Verdade, Lorenberg tem razão, porque você é de fato por quem a gente está aqui trabalhando todos os dias para trazermos todas as noites sempre uma entrevista interessante, importante, que agregue muito em termos de informações ao seu dia, ao final do seu dia, para que você feche bem o seu dia com boas informações por meio de boas entrevistas, como a de hoje. Está a postos conosco aqui, mais uma vez, para nossa alegria e honra. Gosto muito dela, o trabalho dela é realmente maiúsculo no nosso IBAMA. Cibele Madalena Xavier, superintendente do IBAMA Mato Grosso, aqui conosco mais uma vez. Ela traz aqui informações que são preciosíssimas nesse momento onde parece que estamos num... Aonde que nós estamos? Estamos num, sei lá, num troço pegando fogo assim, num fogareiro, sei lá. E não é aqui, não é ali, é o país inteiro. Então aqui, quanto a Mato Grosso, a Cibele tem dados, tem informações, tem imagens. E a gente vai prosear um cadinho aqui. Lorenberg tem algumas perguntas também, eu e você também, caso você queira. 999322529 é o WhatsApp do programa Opinião. Professor Lorenberg, eu já cumprimentei, já falou a mesma coisa que eu falei, razão maior do nosso trabalho. E a gente vai então seguir em frente. Hoje começando, como você sabe, por conta do horário político, gratuito e obrigatório, nós estamos começando a partir das 19h40. Superintendente, muito bom tê-lo aqui. Cibele, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Espero que você já esteja recuperada da, acho que é a cirurgia, que outro dia ela não pôde vir porque ela estava se convalescendo aí de uma cirurgia. Se está aqui é porque está melhor. Eu gostaria de dizer o seguinte, perguntar o seguinte: que informações o governo federal, o nosso IBAMA tem para nós, mato-grossenses, em termos de ações, providências, para que isso que a gente está vendo aí se amenize o mais breve possível, investimentos, mais brigadistas, enfim, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor. É um grande prazer também para mim estar aqui novamente, junto aos telespectadores aqui do nosso programa Opinião. E agradeço as palavras gentis, né, da introdução. Em relação à sua pergunta, Paulo, a gente tem assim, dito sempre que o governo federal tem tentado investir cada vez mais, principalmente na contratação de brigadistas, né? Saiu agora recentemente um decreto para poder consolidar um pouco mais isso, aporte orçamentário um pouco maior. Graças a Deus a gente tem informações climáticas melhores, né, para esse finalzinho aqui do mês de setembro, início de outubro, com perspectiva já de chuva, né? Mas como você bem disse, Paulo, a gente vive neste momento uma crise climática, né, em todos os cantos do mundo, não só no Brasil, né? A gente percebe essa sensação de aumento da temperatura global, né, sendo refletida aí nos polos. E é isso, a gente acaba que nós temos investimento maior esse ano, sim, a contratação mais de brigadistas, né? E uma formação, digamos assim, de brigadas indígenas que podem nos auxiliar cada vez mais nesse manejo integrado do fogo, né? Que é uma das nossas grandes apostas para este ano de 2024 e, por que não, o ano de 2025, né? Quando a gente fala em manejo integrado do fogo, é essa alternativa, né?
ou essa possibilidade de evitar que o fogo seja usado de maneira irracional, né, ou de maneira não planejada, para que a gente não perca essa batalha que todos os anos ela acontece, né, por óbvio, a gente tem essas perspectivas, principalmente porque a gente vive um fenômeno climático, né, tanto El Niño como Laninha estão presentes aí, então a gente acaba tendo que se adaptar a essas situações, e é isso que a gente vai demonstrar daqui a pouco também para os nossos telespectadores. Inclusive com imagens, a gente tem o pessoal trabalhando, tem imagens tristes dos animaizinhos ali, ó, tem uma cobrinha ali, cobrinha é força de expressão, uma sucurizona assim, toda ali perdida ali, tentando achar um horizonte que a leve para um lugar mais seguro. Você vai ver as imagens já. Eu só, antes de passar para o Lorenberg, quantos são os brigadistas à disposição do IBAMA aqui de Mato Grosso hoje, considerando o incremento providenciado pelo Estado Nacional? Nós hoje temos 294 brigadistas espalhados em 14 brigadas, né, no nosso estado de Mato Grosso. Essa possibilidade de aumento, principalmente vindo o reforço da Força Nacional, deve se concretizar até o final deste mês, né? Mas no Brasil inteiro são quase 3 mil brigadistas, né? E aí a gente tem os esforços dos bombeiros também, que são muito preciosos para a gente nessa integração de esforços. E a gente tem essas brigadas, então, muito direcionadas no eixo do Xingu, né? A gente tem uma coordenação local na regional de Barra do Garças e uma coordenação aqui em Cuiabá que cuida, digamos assim, da outra parte do estado, que a gente tem ações mais voltadas também em terras indígenas, principalmente ali na região de Campo Novo do Parecis, né? E aí aqui no Pantanal a gente tem uma brigada implantada em Cáceres e uma em vias de implantação, que é dentro da terra indígena Guató. E a ideia é sempre a gente fortalecer esses espaços que são de nossa atribuição, né? Então, assim, a formação de uma brigada, ela acontece sempre em espaços públicos da União, porque a gente tem esse domínio e essa necessidade de atuação de maneira assim, prioritária, né? Então, quando a gente faz a formação de um pelotão, seja de 15, seja de 30 brigadistas, a depender, né, da necessidade, essas predições acontecem sempre no final do ano, a gente acaba avançando em algumas unidades, né, no caso das terras indígenas, onde a gente já tenha estruturas, né? Essa talvez seja uma das nossas grandes necessidades, avançar, sim, em outras áreas que são prioritárias, que a gente tem estudos, mas infelizmente a gente ainda não tem estrutura possível de fazer a contratação, porque a formação de um brigadista gira em torno de mais ou menos uns 2 a 3 meses, né? Porque eles precisam aprender a manusear as ferramentas, aprender a usar as bombas postais, e aí é um processo mesmo que demora então são tempo. 200 e poucos, você falou, 280 isso já com incremento? Para incrementar talvez uma brigada de mais 15, para chegar em 300 e alguma coisa. Tem 284 hoje. Isso. Espalhados no estado. No nosso estado, 14 brigadas. Aí com mais um incrementozinho aí de uns 15 deve 30, bater os 300 isso. aí. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu tenho aqui 2, 3 assuntos que eu gostaria muito mais de ouvi-la, até para abusar no bom sentido, superintendente, da sua sabedoria, do seu conhecimento. E a primeira delas são 2 matérias do Gazeta Digital em períodos diferentes. Certo. A primeira delas, entre aspas, um incêndio florestal ameaça atingir o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. As chamas já destruíram mais de 3 hectares de área de proteção ambiental, desde que o incêndio foi detectado. Equipe vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, como as brigadas do Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade, que é impossível, melhor dizendo, que é responsável pela administração do parque, trabalham para controlar e acabar com o fogo. Fecham aspas. É da Gazeta Digital de 10 de setembro de 2018. Uma outra matéria do jornal A Gazeta, do dia 4 de setembro de 2024, diz o seguinte: apenas 2 pontos turísticos do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães permanecem abertos à
visitação devido ao incêndio que invadiu a unidade de conservação. Fecham aspas. Eu poderia trazer 2016, 2014, 2012, que vai dar o mesmo quadro a respeito do Parque Nacional de Chapada. Eu tenho duas perguntas, farei as duas juntas, superintendente. Na opinião da senhora, esse tipo de episódio poderia ser evitado ou não e por quê? A segunda questão, qual é a participação de fato do IBAMA com relação ao Parque Nacional de Chapada, sobretudo no combate ao fogo? Eu vou começar pela segunda, que eu acho que é mais fácil até de enfrentar. A gestão do parque, como você bem ressaltou, é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, a gente tem uma equipe gestora lá. O IBAMA, nesse contexto, nós só participamos do Conselho de Gestão, digamos assim, para dar opiniões, né? Existe, por conta do manejo daquela unidade, do plano de manejo daquela unidade, várias entidades participam para deliberar sobre alguns assuntos. Então, nós só somos órgão opinativo em determinadas situações, quando nós somos instados na reunião dos conselheiros, né? Então, a gestão é total do ICMBio, a contratação, a formação dos brigadistas, e esse é um ponto super importante. Muitas vezes, assim, fica no imaginário, né, do nosso cidadão que seria uma participação mais efetiva. Mas em 2008 houve a divisão, né, dos órgãos e a criação do Instituto Chico Mendes. Desde então, a gestão das unidades de conservação passou a ser 100% deste nosso órgão irmão, que deriva, né, do IBAMA, mas está dentro do guarda-chuva ali do nosso Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, nós podemos ser instados a colaborar, com certeza. Quando o incêndio florestal ele começa a ganhar proporções maiores, a gente chama de níveis, né? No nível 3, aí eles podem nos acionar porque nós somos órgãos irmãos, né? Então, é só quando esse fogo, digamos assim, perde um pouco mais o controle e aí a gente teria que ser acionado por eles. Mas esse ano não houve esse acionamento. Eles, por si só, conseguem, com os brigadistas ali contratados, debelar aquele incêndio florestal, né? Aí a sua segunda pergunta, e aí a gente tem uma série histórica, né, de 2018 a 2024, mas como você bem disse, poderia ser um recorte, né, maior ou menor. Eu imagino que assim, como a unidade de conservação ela é cortada, né, por uma MT, as variáveis ali são muitas, né? A gente precisaria pensar quais são os focos ou quais seriam os pontos de ignição desse fogo que atinge o parque. Muitos deles são provocados por aqueles que passam, que transitam ali na nossa MT 251, né, que acidentalmente ou não, né, colocam fogo. E aí eu penso que esse evitar é muito mais pensar em educação mesmo para o futuro, né? Quando a gente imagina que alguém joga uma bituca de cigarro, quando atira uma latinha de cerveja ou de refrigerante, enfim, o que quer que seja, na mata, e que essas situações elas podem, de alguma forma, gerar, né, serem um ponto de ignição, a gente precisa orientar melhor as pessoas, né, que transitam por ali, para que elas evitem de fazer isso. Então, eu penso que o evitar seria muito mais em relação à educação, porque depois em que acontece esse foco, digamos assim, essa possibilidade, aí a gente acaba não tendo como evitar mais. Aí é realmente só o combate mesmo. Mais uma coisa que eu tinha dito aqui, que é a questão do manejo integrado do fogo. A gente percebe que um dos fatores que levam à propagação do fogo é a presença de massa, né? E aí essa massa a gente pode chamar de biomassa mesmo, que são as árvores e tudo mais que fica ali acumulado, né? E essa biomassa, ela é um excelente combustível para esse fogo. Mas já faz mais ou menos uns 2 a 3 anos, a equipe gestora do Instituto Chico Mendes, acho que até mais que isso, tem feito esse manejo integrado do fogo, ou seja, eles anunciam para a população, olha, a gente vai colocar fogo para poder diminuir essa biomassa e aí evitar que a gente tenha esse combustível. Por óbvio que esse ano as questões muito mais climáticas, elas levam a esse anúncio que você fez da Gazeta Digital de 2024. Mas no ano passado a gente conseguiu reter bem, né? Os dados históricos dizem que no ano passado a gente, assim, graças a Deus, conseguiu. Esse ano eu penso que muito mais os fatores climáticos é que levam a essa repetição da notícia. Superintendente, a senhora usou um termo agora há pouco, na abertura, na primeira pergunta, inclusive, na sua resposta, de crise
uma crise climática, a senhora usou para definir, né, o que nós estamos passando. É um pouco diferente, mais ameno e bem diferente do que afirmou a ministra Marina no fim de semana. Ela usou como terrorismo climático sobre o país, não é? No estado de Mato Grosso, tem havido esse terrorismo climático ao qual se referiu a ministra Marina, do ponto de vista dos... Aliás, daqui a pouco nós vamos ter o governador falando sobre isso, inclusive, aqui no Gazeta Digital. Mas como é que está isso no estado de Mato Grosso? Tem havido isso aqui ou não? É uma coisa mais natural, não é uma coisa provocada? Enfim, eu queria que a senhora desse a versão oficial do que está acontecendo, não no país, porque no país a própria ministra disse, né? Mas no estado de Mato Grosso, tem havido também esse tal terrorismo climático? É uma excelente pergunta, né? Quando a gente fala e assim, até esses dados que eu apresentei e trouxe, vocês devem apresentar também, dos boletins que a gente tem, o acumulado de 1º de janeiro a 8 de setembro, Mato Grosso tem 34.356 focos e é o campeão, né, de focos de calor no Brasil. Então, a gente está num ranking não muito legal, né, em relação aos focos de calor, mas para responder se a gente está vivendo realmente um terrorismo ou se seria um incêndio criminoso, a gente precisa periciar, né? Nós fizemos 32 levantamentos, principalmente na região do Xingu. Nós já fizemos algumas lavraturas de auto de infração e isso é importante também, acho que dizer para quem está nos assistindo aqui no programa Opinião. Para que haja responsabilização, a gente precisa periciar a área e saber se aquele é ou não um incêndio criminoso, porque o decreto 6.514, que regulamenta, né, a nossa lei de crimes ambientais, ele exige a presença desse laudo de constatação, além do Código Florestal também ratificar isso. Então, a gente não pode sair lavrando autos de infração nem culpabilizando se a gente não tiver essa informação em laudo de constatação. Então, assim, a gente não tem essa informação ainda oficial. Quem está fazendo esses trabalhos também de levantamento é a Polícia Federal. Então, muito provavelmente, a ministra Marina deve ter essas informações mais robustas em relação ao que está acontecendo no Brasil e aí ela pode evidenciar essa questão do terrorismo. Mas aqui no estado de Mato Grosso, a gente iniciou só agora esse levantamento. Nós já identificamos, como eu disse, esses 32 alvos. Esses são criminosos ambientais, porque já foi lavrado auto de infração, então já foi constatado que essa ignição foi provocada, né? Agora, os outros, a gente vai aos poucos fazendo, até porque a nossa capacidade de servidores é um tanto quanto reduzida, né? E os peritos são muito poucos dentro do IBAMA, são cerca de 5 aqui no nosso estado. E a gente precisa pedir reforços de outras unidades da federação. Mas a situação da crise climática, ela pode ser sim confirmada, né? A gente vive uma crise climática ambiental, inclusive porque os estudos comprovam isso, né? A gente tem metas a cumprir, principalmente nos protocolos, né, de Paris, que a gente tem até 2030 que reduzir, né, as nossas emissões, mas a gente acaba não tendo como é que eu posso dizer, talvez uma boa vontade da população como um todo, né? A gente precisaria reduzir as emissões de gases de efeito estufa para dar uma diminuída na temperatura do nosso planeta e aí, quem sabe, evitar que isso aconteça, né? Aí essa imagem é bem interessante, né? É onde hoje acontecem essas regiões de zona de perigo. Veja que no ano de 2020 que a gente teve uma explosão aqui no Pantanal, ela estava muito concentrada ali, né? Na região do Pantanal, mas esse ano a gente está vendo essa explosão muito mais no norte do nosso Brasil. E esse fenômeno que a gente vê, talvez que poucos saibam, mas tem um nome chamado rios voadores, né? Que é essa conexão entre o norte do Brasil e o sul do Brasil provoca chuvas no Rio Grande do Sul. Então, é todo um contexto que a gente tem que analisar e não pode ser separado, né? Não dá para ser dissociado. Ok. A gente tem mais ilustrações já a gente vai colocar para você aí, não é? Sobre, aliás, dados. E aí eu fico meio assim, porque eu vejo, pelo que eu andei dando aqui uma olhadela, en passant, assim, que o Mato Grosso é líder, não sei o que, campeão. Só que eu vi aqui o Pará bem pior do que o estado de Mato Grosso, aí a gloriosa Cibele vai explicar. Daqui a pouco eu mostro, a gente vai mostrar para você. É evidente que aqui no Mato Grosso está pegando fogo, mas tem o Pará, em algumas situações, que está liderando
Em termos de municípios, parece que não aparece nenhum do estado do Mato Grosso, a maioria lá do Pará, Tocantins. Mas já já a gente vai esmiuçar isso para você. A gente vai para o intervalo comercial. Aliás, daqui a pouquinho no GD tem aqui um posicionamento do governador, inclusive rebatendo, né, a fala da ministra Marina. A gente volta num instante só. Eis que estamos de volta aqui, você está assistindo ao programa Opinião. Nesta segunda-feira aqui estamos recebendo a nossa caríssima Cibele Madalena Ribeiro. Eu falei a Xavier Ribeiro, aí eu estava esquecendo o Xavier aqui, rapaz. Xavier é do seu... Da minha mãe. Da sua mãe? Isso. Dona Esther, rapaz, Dona Esther que está lá. Maria Esther, a digníssima esposa do seu... João. Seu João? Isso. Seu João. Está com 80 e poucos anos, né, seu João, né? Você estava falando aqui agora há pouco. Isso. Seu João e Dona Esther, um abraço para vocês aí, viu? Eu gosto de mandar um abraço para Dona Esther, não sei porquê. Quando ela vem aqui, quando eu cumprimento a Cibele, a primeira coisa que eu pergunto, sua mãe está bem? Como se eu conheço, como se fosse íntimo, né? Olha só, vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O governador Mauro Mendes, do União Brasil, disse que é uma, aspas, burrice afirmar que produtores rurais estariam colocando fogo na própria propriedade. A afirmação foi dada em entrevista na manhã desta segunda-feira e rebate a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que apresentou dados mostrando que 90% dos incêndios no Brasil ocorreram em propriedades privadas. Abre aspas para o governador. O que ela está dizendo não vale em Mato Grosso. Até porque é uma burrice muito grande alguém achar que um produtor rural vai meter fogo na sua propriedade. Essa história é uma lenda que se inventou e não existe aqui, porque aquela palhada que fica ali após a colheita é extremamente importante para a próxima safra, fecha aspas, disparou. Na entrevista, ele ainda continuou, aspas, eu não sei nos outros estados, mas aqui em Mato Grosso, eu levantei, aqui 1,1% foco de incêndio está em áreas produtivas, 4,7% em áreas de conservação, 5,2% em área indígena e 6,5% focos em assentamentos, fecha aspas, disse aí o glorioso Mauro Mendes. E o governador também disse, ele abordou a questão das leis ambientais no Brasil, afirmando que o desmatamento ilegal persiste devido à fragilidade das penalidades previstas em lei. A fragilidade das leis é um discurso que o chefe do Executivo repete há muito tempo e aplica a todas as áreas. Segundo o governador, ele já havia proposto à ministra medidas mais rígidas, incluindo a criminalização do desmatamento ilegal com a perda da posse da terra. Aí o Mauro Mendes, enfático no seu posicionamento, eu já questionei sobre essa questão, não do governador propriamente, mas perguntei do terrorismo, perguntei também dos posicionamentos da Marina para a superintendente aqui, a Cibele, mas eu gostaria, não para colocar em choque, mas só para dar um posicionamento a respeito disso que falou aqui o governador. Se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, por favor. Acho que esse é um recorte importante também para a gente fazer. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem repartição de competências, isso é constitucional, né? Então, quando nós olhamos, né, e estou dizendo como INBAMA, nós olhamos para as nossas áreas federais, né? Esse é o nosso grande, a nossa grande
prioridade. As propriedades privadas, pela própria legislação, elas são de competência da SEMA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, muito provavelmente as informações que ele detém em relação às propriedades privadas aqui no Mato Grosso são reais, são dignas, né, de serem até, né, mencionadas aqui como um dado relevante, né? Ocorre que quando então a gente faz esse recorte, traz o nosso levantamento aqui, o nosso boletim, volta a dizer, é o nosso olhar em relação às áreas federais, é o nosso olhar em relação à unidade de conservação, a terras indígenas, né? E é como nós devemos trabalhar em relação às políticas públicas, né? Agora, ele falou também em relação à fragilidade da legislação ambiental, eu posso até concordar com ele, né? A gente tem os crimes de menor potencial em relação ao meio ambiente, para mim também eu acredito que a nossa legislação deveria mudar. Existem crimes que são hediondos. Eu imagino que colocar fogo numa mata seja um crime hediondo. Porque você acaba prejudicando não só aquela população local, mas o mundo inteiro, né? Quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente não tem fronteiras. Então, é um olhar em relação a essa criminalização. E aí, a lei de crimes, ela é uma legislação de 1998, imagine só. Naquela época, muito provavelmente, o olhar do legislador era um olhar talvez mais brando, só que hoje em dia a gente tem outras metas, como eu disse, a cumprir. Então, se a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a gente pode pensar em alterações, mas aí a gente pensa num Congresso Nacional, nessas alterações, né? Porque daí elas seriam necessárias em relação a essa estrutura da legislação federal, para daí ela vir descendo para as nossas instâncias menores aqui, menores entre aspas, né? Estados e municípios. Ok, olha só, antes de passar para o Lorenberg, vamos colocar aí algumas imagens aí, por gentileza, Boca, começando pelo Cerrado. Boca e o Rômulo ali, você pode ir comentando, viu? As imagens vão aparecendo aí, viu? Esses gráficos são comparativos, né, dos anos de 2020 a 2024, com os focos de calor. Veja que a curva aqui desse ano de 24, ela já é bem ascendente em relação e a gente pode até imaginar que essa projeção vai bater lá em 2020, que foi o ano pior que nós tivemos em relação aqui aos focos de calor. E aí a gente tem, né, os municípios com mais focos de calor. Veja que nós temos 2 aqui ranqueados, né, Tangará da Serra e Campinápolis, figurando ali na 4ª e na 5ª posição. Tangará com 857 focos e Campinápolis com 823. E aí a gente tem essa situação do nosso cerrado aí, como você bem observou, Paulo. Veja que o campeão é Tocantins, né? Uhum. É um outro olhar que a gente tem aí nesse recorte. Vai passando, por favor. Aí é o total, né, de acumulado, né, dessas áreas aqui que foram verificadas. Uhum. E aí, esse acumulado, como eu disse, então a projeção que a gente tem é que a gente, infelizmente, esse ano a gente tenha esse cenário um pouco mais desolador em razão dessa crise climática que a gente está aí vivenciando, né? Pode passar aí, Boca. Essa é só uma média, né, por semana. E aí, quando a gente fala em ações, são 349 incêndios que foram combatidos, né? A gente hoje tem 188, esses dados são do dia 10, tá? Então, são os mais próximos que a gente tem. 188 ativos, 65 controlados, né? Então, a gente tem uma média relativamente boa de mais de 65% dos Até focos então, foi Cerrado que nós estávamos falando, né? Isso, exato. E aí, na sequência... Na sequência deve aparecer, acho que, Bioma Amazônia. Tem mais uma sequência. Pode passar. Aí, Amazônia, isso. Esse recorte aí da Amazônia, né, a gente vai ter a mesma projeção de gráficos, né? Então, essa informação é uma informação relevante em relação à bacia amazônica. A gente está uma crise também hídrica, né? A gente não pode negar. Como eu estava falando da questão dos rios voadores, a tendência do desmatamento na região amazônica acaba por diminuir essa precipitação ali, né, na bacia como um todo. Então, a gente está vendo rios caudalosos, deixando a floração, né, rochosa aparecer, uma coisa assim muito caótica, né? Uhum. Então, essa informação de pior estiagem em 45 anos nos deixa assim, bem preocupados. Aí, a mesma projeção, né, de uma crescente desse ano, acho que ela se repete em todos os biomas, tá, Paulo? Tá, professor? Mesma coisa do Cerrado, né? Cerrado, essa tendência de crescimento, assim, veja que é uma curva ascendente de agosto para setembro e é provável que a gente bata, infelizmente, esses números aí. Aí veja que os municípios que concentram, a gente vai ter ali, ó, Colniza, figurando, Nova Maringá
e Aripuanã. São os municípios do Mato Grosso que figuram aí entre os 20 municípios que concentraram 85% dos focos de calor aqui na região. Mas proporcionalmente não estão entre os primeiros, não. Não estão entre os primeiros, não. Só figuram ali mesmo nas projeções como um olhar. Então, a gente olha esses municípios como prioritários para a gente, de repente, avançar em ações de combate, se necessário, né? Para não deixar acontecer. Pode passar aí. Pode ir passando. É a área acumulada, acho que... Área queimada. Isso, e o acumulado, que é essa projeção já de ascensão ali. E aí a média móvel dos últimos, né? Das últimas semanas. Aí a mesma coisa, a gente também tem mais de 65% dos nossos focos extintos, né? Mas ainda é o bioma que está com focos mais ativos, né? 172 comparativamente, né? E aí acho que na sequência deve passar o Pantanal, né? Que a gente vai ter aqui. Vamos passar o Pantanal e já a gente chama um intervalo, porque nós temos que ir para o intervalo já. Podemos passar aí. Então, essa é a questão do perigo de fogo, né? Graças a Deus a gente está com perspectivas de chuva para os próximos dias, mas de 10 a 15 a gente ficou nessa tensão aí e mantendo nossos brigadistas ali mais ou menos no quilômetro 100, na nossa base Jaguar. Brigadistas do IBAMA, ICMBio, Corpo de Bombeiros e também os agentes da SEMA, numa ação em conjunto. E aí é a mesma coisa lá, os focos de calor esse ano, uma tendência muito próxima de 2020, é o que a gente tem visto em todos, né? E aí nós temos 2 municípios figurando, que é Cáceres e Barão de Melgaço, aí em terceiro e quarto lugar, nos municípios com mais focos de calor no nosso bioma Pantanal, infelizmente. Aí você vê que são dados precisos, né? Dados importantíssimos, que trazem a informação do jeito que, de acordo com as últimas informações. Essas informações que a gente viu aí foram atualizadas quando? Foi dia 10 agora, 10 de setembro, são 10. Os dados mais recentes que nós temos. Então tá. Eu vou para o intervalo comercial, o Lorenberg está doidinho para fazer pergunta aqui, mas a gente abre com a pergunta dele no próximo bloco e traz também mais informações, mais gráficos e vídeos também. Você vai ver o vídeo também da cobrinha aí, da sucuri. Tadinha, tá ali toda perdida, que nem surdo em bingo. Já viu surdo em bingo? Não. Surdo em bingo fica perdido também. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. E cá estamos de volta com o programa Opinião. Já vou correndo aqui para o meu lado direito, para o meu querido Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Já tem mais ilustrações aí desse farto material que nós temos aqui do IBAMA Mato Grosso. Superintendente, eu vou aproveitar 2 situações. A primeira delas, quando estava passando aqueles quadros, sobretudo do Cerrado, depois a Amazônia e o Pantanal, mas especialmente o Cerrado, foi listado ali, eu não sei se eu entendi direito ou se eu passei por batido, Campinápolis e Tangará como os municípios com o maior número de focos que teve, né? E aí nós vamos lá para o Pantanal, aí vem outros municípios. Mas aí vem a minha pergunta, que é exatamente para ajudar o amigo telespectador. Se não me falha a memória, na primeira ou segunda semana de setembro, o fogo alastrou lá no Parque Estadual de Cristalino, lá no norte, lá em Alta Floresta. Foram mais de 7 hectares todo bombardeado pelo fogo. O que isso tem a ver com o Cerrado que você mencionou? Simples. Quando a senhora traz esses quadros, está incluído todo o número de focos de incêndio do estado todo, ou apenas de áreas concernentes ao domínio, ao controle do governo federal? Até para ajudar o amigo a entender. Porque esse parque aqui não tem nada a ver com o governo federal e muito menos com o IBAMA. E quando se menciona aqueles municípios, se refere a áreas federais ou a todo o estado? Excelente pergunta. Esse recorte é um recorte nacional, né? E aí, quando a gente faz o recorte, né, unidade de conservação, terras indígenas, a gente vai falar em federais.
Mas a sua pergunta é muito pertinente, porque Tangará da Serra e Campinápolis e Cáceres e Barão de Melgaço, para ser exemplo, são total. Na verdade, são os focos totais daqueles municípios. Alta Floresta, que é onde se localiza o Parque Estadual do Cristalino, não teve esse número, digamos assim, no patamar de outros municípios da região amazônica. Então, lá no bioma amazônico, a gente teve outros, né, e principalmente os municípios do Pará como os campeões desses focos de calor. Por isso é que ele não figura, né, naquele cômputo. E são sempre os 5 primeiros. Pode ser que no próximo levantamento, no próximo boletim, que deve sair mais ou menos lá pelo dia 10 de outubro, possa ser que a Alta Floresta já figure, a depender desse acumulado do período. Então, é um gráfico dinâmico, né, das informações que são compiladas, mas elas são do município. Elas são de todo o município, independente se é aquela área de atribuição federal, estadual ou se são propriedades particulares. Então, aqueles dados que nós vimos, acabamos de ver aí, total. Total, de todo o município. Vamos colocar mais imagens aí, por favor. Vamos dar sequência aí para a gente esgotar todo o nosso estoque aí de imagens. Essas aí já vamos... Isso. Por favor, Sibeli. Essa é a Operação Arca de Noé, eu acho que é um dado muito importante. Quando a gente fala numa operação como essa, ela é uma operação que trata do resgate dos animais silvestres, né? Ela está sendo feita lá no Pantanal, então hoje a gente tem esse levantamento de 619 animais que foram resgatados até 9 de setembro. Aquela primeira imagem, então, como você bem ressaltou... Aquela parte azul, aquela estrutura azul lá. Isso, aquilo lá, na verdade, é uma estrutura rudimentar de espaço para a gente ter, para dessedentar esses animais, né? Como a gente está vivendo uma crise hídrica muito grande ali no nosso Pantanal, a gente precisou criar essas estruturas com lonas artificiais. Reservatórios para os animais. Exatamente, para que eles possam beber água. E aí é uma lona? É uma lona improvisada para poder ter espaços para esses animais. E essa água, ela vem da onde ali? Ela vem de carros-pipas, né? Ah, entendi. Que o Corpo de Bombeiros está fazendo esse trabalho como a gente está com a operação integrada, né? Aí acaba sendo uma atribuição deles, eles fazem o enchimento para que a gente tenha esse... Uma espécie de piscina, assim. Exatamente, para que os animais tenham... Vão lá se refrescar, tomar uma aguinha. Então, um dado relevante, 619 animais foram resgatados no nosso bioma Pantanal e essa é a reintrodução, né? Esse animalzinho foi... Agora coloca aquele vídeo aí, por favor, Boca, onde tem a cobra que eu falei, que é uma sucuri. Ela está, olha lá. Gente, eu fico assim, nossa, ali ela não está totalmente perdida, porque ali tem água próxima e tal, mas quantas tantas espécies não estão aí em busca de água devido a essas queimadas? Na verdade, é uma situação bem complicada. A gente não tem a dimensão de quantos animais foram perdidos, né? Infelizmente, a gente não tem esses dados oficiais ainda levantados. Muito provavelmente, a gente deve fazer esse levantamento em dezembro, mas é isso que você disse. É muito triste a gente ter que conviver com essas imagens, porque os animais, eles fazem parte, né? De toda essa beleza, dessa pujança que a gente tem ali no nosso Pantanal, né? E a gente fica bem triste. Acabaram as imagens aí? Tem mais alguma coisa, Boca? Já foi tudo, me orienta aqui para eu... Já foi, beleza. Não precisa ficar bravo não, só perguntei para perguntar mesmo, só para... Achei que tivesse alguma escondidinha aí para a gente mostrar mais aqui. Lorenberg, por favor, caminhando para o final. Superintendente, é uma pergunta não questão jurídica não, é a questão do cenário que nós estamos vivendo. O ministro do Supremo Federal, o Flávio Dino, determinou ao governo federal maior empenho no combate ao fogo e determinou aos governos estaduais que enviem um maior número de equipes para combater o fogo. Na opinião da senhora, o ministro, do ponto de vista técnico, não a questão jurídica, agiu corretamente ou não? Era necessário um empurrão do Supremo Tribunal Federal? Eu vou dizer que sim, que era necessário. A gente sabe que alguns estados, inclusive, não decretam período proibitivo. Veja, é importante. O estado do Mato Grosso, ele é assim, um dos grandes precursores, né, em legislação ambiental, e a gente decreta todos os anos um período proibitivo. Mas existem estados, principalmente, salvo engano, o Roraima decretou semana passada período proibitivo. Imagina. Então, há que se puxar mesmo a responsabilidade dos gestores estaduais para
todos, né, somarmos esforços. Então, eu penso que o ministro Flávio Dino, ele agiu de maneira correta, quando também, como eu disse, em relação ao meio ambiente, a gente tem essa repartição de competências muito clara na Constituição. É preciso que todos façamos a nossa parte, é preciso que os estados, que os municípios façam suas partes e que o governo federal haja nesse processo mesmo de sintetizar ou de trazer para si a responsabilidade de ser esse que começa com protagonismo também, né? Então, eu penso que ele foi bem incisivo, mas foi necessário. Caminhando para o final, minha última pergunta, e eu não tenho muito tempo para a tua resposta, mas eu queria só um posicionamento seu, até a opinião de 1 minuto cravado sobre essa posição citada pela ministra Marina. E o governador também falou aqui alguma coisa, agora há pouco, sobre a perda da posse da terra. A Marina também disse alguma coisa nesse sentido, agora há pouco, né, recentemente aí. Qual que é a sua avaliação daquele que infringir, que pode perder sua terra? Eu particularmente acho que essa é uma medida que ela é uma medida de resposta, né? Mas do ponto de vista de legislação, acho que ela é meio difícil de acontecer. É um processo muito longo, eu imagino, de desgaste também do Congresso Nacional. E aí, quando a gente for para o Judiciário, para acontecer a desapropriação propriamente dita, acho que vai ser um processo um tanto quanto moroso. Mas são respostas, né, que têm que ser dadas à nossa população. Precisa. Isso é verdade, eu concordo com a Marina e concordo com o Mauro Mendes, que tem que ter resposta, porque senão, se ficar frouxo. O Mauro toda hora fala de Congresso, sabe por quê, né? Congresso, as leis, não sei o quê. O Lorde vai ficar rindo, como se eu estivesse insinuando que ele quer ser senador da República. Olha só, Cibele, muito obrigado, superintendente do IBAMA. Eu gosto muito quando você vem aqui. Olha, um catatal de informações, a gente não deu conta de fazer tudo, mas o grosso, pelo menos como diz o Lula, né? A gente falou aqui. E fica aqui para a próxima também, o convite já fica estendido para sempre que tiver informações para a gente fazer desse programa um instrumento aí para reverberar as informações do IBAMA. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, a minha gratidão mesmo a vocês pelo espaço, por nos fazerem, né, esse grande favor de divulgar para a população todos esses dados e sempre à disposição de vocês. Quando for convidado, a gente vai se esforçar para estar aqui, sim, tá bom? Um abraço, obrigado, fica bem, manda um abraço para a dona Esther, para o seu João também lá. Viu, seu João e dona Esther? Fique com Deus aí, viu? Amém. Parabéns pela filha. Nuremberg. Até amanhã. Amanhã com o Lau, do Nico e Lau, o Justino Astrevo, secretário adjunto de Cultura aqui de Cuiabá. Vem aqui prosear com a gente mais uma vez o nosso querido Justino Astrevo, às 7h40 da noite, após o horário político obrigatório. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.